tema de hoje é como vencer a insegurança. Foi um tema que eu coloquei para vocês votarem. A grande maioria votou em como vencer a insegurança, mas os outros temas serão abordados nas lives futuras. Então, vai ter muita coisa legal. Estou tentando trazer de uma forma mais dinâmica, mais prática, né, nossa vivência do dia a dia. Para quem não me conhece, porque chegou uma galera nova, eu sou Paula Nascimento. E aí eu quero fazer uma pergunta que eu, inclusive, coloquei na enquete aí hoje, né? Você se acha uma pessoa insegura? Então, eu estou aqui com o meu roteirinho e eu vou estar dando uma olhada aqui para a gente conseguir ter uma dinâmica melhor. Consegue avaliar isso dentro da sua personalidade? Foi a pergunta que eu fiz ali. Dentro do seu psiquismo, né, dentro da sua mente, consegue ver isso? Dentro do seu comportamento? Então, eu consigo perceber que às vezes eu entro em algum lugar, eu me sinto insegura, ou se as pessoas estão todo mundo olhando para mim, me sinto incomodada quanto a isso, tem essa percepção. Dentro da sua cognição, comportamento... Ai, minha luz aqui está meio piscando. Aí, dentro da sua cognição, comportamento, se você é uma pessoa segura ou insegura. Porque pessoas que umas são seguras, outras inseguras, tem uma característica que dá para a gente ter uma boa noção disso, né? Primeiro fator da pessoa segura, ela sabe lidar com os erros e críticas, né? E acertos da mesma proporção. Eu até fiz uma pergunta ali, e às vezes as pessoas acreditam que, eu sei lidar muito bem com as críticas, mas na prática o jogo é outro, né? Isso tem uma grande diferença. Quando a gente fala sobre lidar com os erros e críticas, é que a gente, por exemplo, eu até coloquei ali, às vezes você faz alguma coisa, olha 10 vezes antes, vai lá, faz uma certa revisão, e aí quando você chega e apresenta, a pessoa fala, olha, não gostei. Aí você fala, mas eu gastei muito tempo fazendo isso, eu fiquei muito tempo trabalhando nesse projeto para você falar que não gostou. E aí a gente tem que ter uma maturidade para entender que quando a gente critica, né, algo nessa proporção, a gente está criticando a ideia, e não a pessoa em si. Então é a sua ideia que é criticada. E as pessoas levam isso por um lado pessoal. Pelo menos eu já sofri bastante com isso, não em relação a mim, mas em relação a estar em negócios com pessoas e não ter aprovação de projeto, a pessoa achar que é algo pessoal. Não é algo pessoal. Eu não estou criticando a pessoa em si, eu critico a ideia dela. Isso é um dos fatores de grande insegurança para as pessoas, porque elas acham que é algo pessoal, né? Então, essa semana eu até estava conversando, fui no hospital falar com uma médica, e aí eu falei para ela, olha, doutora, não é nada pessoal, eu só preciso entender o quadro, o caso, enfim. As pessoas tendem a entender que você está criticando, mas está criticando o lado pessoal dela. Então, eu acredito que se você votou lá para o sim ou para o que não, que acha que consegue lidar com os acertos e com as críticas, essa é uma das características mais profundas nossas, enquanto ser humano, de não saber lidar muito bem com isso. Então é bom, por isso que eu coloquei, reavaliar o nosso comportamento, nosso cognitivo, para saber se isso, dentro da nossa psique, do nosso psiquismo, se a gente realmente tem essa avaliação muito bem acertada. O erro significa que para elas não existe, então quando elas erram de alguma proporção, aquilo invalida, ela acha que você não está validando a pessoa dela, porém você não está validando a ideia. E essas pessoas, normalmente inseguras, elas têm um grande problema com a insegurança, porque elas são muito perfeccionistas. Aí eu até coloquei um adendo aqui, né? Perfeccionismo, o ismo, é até uma doença. O ismo quer dizer que uma doença é uma doença de perfeição. Então, eu busco estar sempre sendo muito perfeita naquilo que eu faço. Então, às vezes, eu estou gravando um vídeo, e aí eu tenho um erro, em vez da pessoa conseguir prosseguir, não, ela precisa ficar gravando 10 vezes aquele mesmo vídeo, porque aquele único erro que ela teve no vídeo, ela já se sente insegura, que as pessoas vão criticar e vai achar que ela não sabe falar. Não. E além do que, quando você traz esse erro, né, essa demonstração de não perfeição, você traz a sua vulnerabilidade, as pessoas se conectam com isso, porque ninguém é perfeito o tempo todo, ninguém é certo o tempo todo, e entender isso te eleva enquanto ser humano e também enquanto a sua maturidade. Ela acredita que ela não é capaz de fazer algo, de cometer qualquer tipo de erro, e todos nós precisamos trabalhar cada vez mais a nossa vulnerabilidade. Eu quero deixar aqui já uma dica de um livro que eu já mencionei esse tempo atrás nos stories, que chama O Poder da Vulnerabilidade. Ele até a capa dele, acho que tá um rapaz com os dentes assim todo torto e tal, já para mostrar que é o poder da imperfeição, de Brené Brown. Eu acho extremamente fantástico poder assistir e vale muito a pena. Então, o livro, e tem uma palestra também que ela deu na TED Talks, chama Poder da Vulnerabilidade. Vale muito, mas assim, muito a pena você assistir essa palestra ou ler esse livro, tá?
o poder da vulnerabilidade, porque mostra o quanto nós somos vulneráveis e o quanto isso é bom. E enquanto a gente está numa era onde tudo tem que ser perfeito, onde nós mostramos vida perfeita aqui no Instagram, onde nós entramos em estado comparativos da nossa vida com a vida das outras pessoas, e não, aquilo lá não existe, é uma mera ilusão a gente achar, né? E às vezes o que as pessoas postam aqui, pelo menos é o que eu falo também sobre mim, é 5% do que a gente realmente vive. Então vale muito a pena, tá? E eu quero falar agora também sobre o que eu acabei fazendo para a gente conseguir perceber essa nossa vulnerabilidade, a nossa insegurança, da onde vem, como vem, por que vem e quais são as características que nos levam a nos sentir inseguro. Porque tem gente que é assim, eu não vou para academia, não começo academia porque as pessoas ficam me olhando. Isso é pura insegurança. Eu já trabalhei enquanto mentorada, né, com as mentoradas minhas enquanto mentora, com pessoas, mulheres lindas, literalmente lindas, né? Mulher tem aquele negócio, ela nunca se sente satisfeita, 100% satisfeita com sua beleza, com o seu corpo, com sua inteligência, enfim. E eu acho, por um lado, isso bom, porque te leva a outros níveis, mas por um outro lado, a gente precisa ser satisfeito com aquilo que a gente já tem. Então, quando a gente eleva esse nosso pensamento para isso, né, eu não sou a melhor, eu não sou a mais inteligente, não. A gente tem que sempre colocar em um padrão que nós nos sentimos seguras, que nós sabemos que nosso poder de intuição, que nós sabemos sobre a nossa característica que nos eleva enquanto mulher, mas sempre trazendo para não deixando o ego inflar, né? Enquanto isso, sabendo que eu posso sempre ser melhor. Eu posso estar, às vezes, num nível que uma pessoa olha e fala, nossa, ela está no nível, nossa, elevadíssimo, mas ela sempre vai ter alguém enquanto inspiração para estar em níveis maiores. Então, como que a gente gerencia? Como que eu descubro de onde vem a minha insegurança? Como que eu consigo vencer a minha insegurança se eu não sei de onde vem? Eu simplesmente tenho insegurança. Eu não sei o porquê eu lido com isso. Então, às vezes, se eu vou conversar com alguém ou manter um contato, eu não consigo isso por muito tempo, porque eu me sinto insegura, porque eu acho que a pessoa é muito poderosa e eu acho que, ou poderoso, e eu acho que isso não, eu não sou merecimento, não tenho merecimento para aquela pessoa e eu acabo me afastando. Então a gente acaba perdendo muitas oportunidades porque a gente acha que eu não sou merecedora daquilo, né? Isso é pura insegurança. Então, a gente precisa cada vez mais gerenciar a nossa melhoria. E eu não sei se vocês já ouviram falar ou não do PDCA, né, que são as siglas em inglês, que foi um plano de melhoria, na verdade, da economia, que eu acabo utilizando nos meus cursos, no cursos que eu faço, ou nas mentorias, para que as pessoas descubram, né, o seu ciclo de insegurança, como vem, onde vem, que chama plan, né, de planejar, do, de fazer, C, de check, e o act, de agir. Então, esse é um plano de melhoria e que vai nos deixar mais seguro em sentido contrário do relógio, né? Então, se o relógio vai para o sentido de 180 ali, correto, ele vem em sentido contrário para a gente poder, aqui na câmera fica ao contrário, para a gente poder fazer esse plano de ação. É um saber da economia, como eu disse, mas que serve bastante para a gente. Para uma pessoa insegura, todas as vezes que ela comete um erro, é como aquele erro fosse para ela, assim, inadmissível. Não, eu errei. Por quê? Porque uma pessoa insegura, ela já possui dentro de si muito perfeccionismo. Eu preciso entregar o meu melhor. E eu vou falar um ponto crucial que tem a ver em relação à nossa infância quanto a isso, né? Por que as pessoas se tornam inseguras? Por que a grande maioria ainda é insegura? Né? E a insegurança traz a questão da expectativa, da frustração, porque não sabe lidar com a negatividade de algum projeto, de alguma característica que sem ser pessoal, e acaba baixando a autoestima, a sua autoconfiança também vai junto. Então, é meio que um ciclo, assim, não tem como eu falar, uma pessoa que é insegura possui uma autoestima? É difícil, tá? Uma pessoa que possui a insegurança, ela normalmente não tem a autoestima elevada, ela não tem o poder de autoconfiança elevado, é tudo uma corrente que se conecta uma com a outra. Então, quando você acaba conseguindo fortalecer o X, você consegue fortalecer o Y, Z, enfim, é todo um ciclo. Para uma pessoa insegura, toda vez que ela comete o erro, ela acha que o erro é com ela em si. Não, ela precisa estar fincada, estabelecida nos seus princípios e valores, para entender que aquele erro não infere os valores dela. Eu muitas vezes estou gravando vídeo, às vezes falo alguma coisa errada, alguma palavra errada, ou cometo algum erro em si mesmo, e isso não invalida quem eu sou. Né? Então, assim, a Paula é burra porque ela escreveu X coisa errada. Não, ela escreveu aquilo e isso não invalida o que eu sei, o meu saber, os meus valores, né, enquanto pessoa. E aquele erro significa que ela não tem valia, ela se sente
E eu até, por isso que eu coloquei, por isso que quando elas vão fazer algo, elas checam 40 vezes antes, 50 vezes antes, e o fato da pessoa receber aquilo e não aceitar, para ela é o fim. Ela se sente frustrada porque ela criou uma grande expectativa sobre isso e eleva demais essa frustração dela, levando para um ciclo mais de ansiedade. E aí, nessa ansiedade, se ela não supera essa ansiedade, ela começa a tomar medicamento, o medicamento deixa ela já mais, de forma, tem essa recaída de energia, entra para uma baixa, aí entra para um ciclo de depressão. Então, quando a gente fala sobre transtornos, a gente fala sobre psique, né, do psiquismo, e são esses transtornos mentais, ansiedade, fobia, entende que tem todo um ciclo vicioso, e é por isso que tem que estar mais atento a isso, né? Então, um gatilho que desencadeia sobre a insegurança pode desencadear todos os outros gatilhos. E como que a gente trabalha isso? Entendendo que o erro não é com você, é algo externo a você, ou seja, mesmo que o erro tenha cometido, você possui um valor, e como você disse, trabalhando a sua base de conhecimento. Então, os meus princípios e valores são muito bem ficados, eu sou uma pessoa conservadora, sou uma pessoa família, para mim honestidade é algo que vem muito adiante. E lembrando, a pessoa que ela não precisa ficar falando, eu estou usando aqui como exemplo, a pessoa que ela não precisa falar, eu sou muito honesta, nossa, mas eu porque... Não, quando você tem os seus princípios e os seus valores muito bem na estaca, né, fincado nas estacas, você não precisa ficar falando. Desconfie de quem fica falando muito, né, sobre os seus princípios, sobre os seus valores, porque eu sou honesta, porque isso, não, porque por mim não passa. As pessoas que realmente são, elas não precisam ficar com a bandeira, né, estacada lá, falando do que elas são. E aí, como que eu coloquei aqui, né? Ela não permite nem gravar um vídeo com o mínimo de erro. Ela não sabe separar a crítica do erro. Então, não vou gravar, não vou fazer. E, ó, teve uma pesquisa, eu tava falando desses dias com a Cá, que mostra que as pessoas, elas têm mais vergonha de gravar um vídeo do que medo de morrer. Acreditem. Elas possuem mais timidez, causa mais insegurança nela. E, realmente, isso é um pânico. Teve que faz parte do grupo lá do Érico Rocha, no Insider. E o que aconteceu? Uma moça, ela precisava gravar os vídeos. E quando ela foi para gravar vídeo, só que ela tinha pânico total de gravar vídeo. Ela não gravava vídeo, ela se sentia muito mal, só que ela precisava gravar. E aí, ela fez 6 tentativas de gravação. Na primeira, ela teve uma alergia, ela empipocou todo o rosto, foi para o médico falou que era uma alergia, não tinha uma causa específica de alimentação, era uma alergia por um fator de ansiedade, por um fator de nervosismo. Depois, a segunda vez que ela foi gravar, que ela foi passar a maquiagem, ela teve um olho direito inchado. Resumindo, das 6 vezes tentativa, na sexta ela falou, não, agora vai assim mesmo. E aí ela relatou isso no nosso grupo e falou assim, olha, eu precisava gravar, eu não conseguia fazer essas gravações, e tudo isso por medo. Tem até um nome, né, que eles colocaram nessa doença que chama síndrome do REC, que é o síndrome da gravação. Entende quanto isso afeta as pessoas? Por que as pessoas têm síndrome do pânico quando estão no elevador, quando não conseguem subir avião? Tudo isso tem que ser trabalhado. Como que a gente trabalha isso? Com terapia, compartilhamento da dor, com estudos, tá? Estudos. A gente precisa fortalecer isso em nós. Até coloquei aqui umas características, né, de insegurança, seria essa baixa autoestima, senso de desvalor, porque sempre as pessoas são melhores do que eu, sempre fulano é mais bonito do que eu, sempre alguém pode ser mais inteligente do que eu, a gente tem esse senso de desvalor, eu não sou merecedora de pessoa X, eu não sou merecedora de pessoa Y, eu não sou merecedora daquele emprego, eu não sou merecedora de morar em tal lugar, a pessoa sempre tem esse senso de desvalor, e não confia de uma forma verdadeira nela, não confia do que estão falando, e que a verdade é um elogio. Então, tem pessoas que você chega e de repente fala assim, nossa, que linda que você está hoje. Ah, eu? Não. Mas será que ela está falando a verdade? Ou então, nossa, ficou muito bom o seu texto. Ai, não, meia boca, eu acho que tem texto melhor. A pessoa, e aí eu até falo, quando alguém fala isso perto de mim, quando eu solto um elogio, alguém fala isso para mim, eu falo, receba e agradeça. Aí, esses dias, eu não lembro com quem, eu não sei se foi com a Van, se a Van estiver aí, ela vai escutar, ou com uma cliente, ela falou assim, nossa, que linda que você tá hoje, capaz, aonde que eu tô? Falei, receba e agradeça. Ela, tá bom, obrigada. Aí a minha irmã foi falar com ela, nossa, que linda que você tá. Ela falou assim, a Paulinha disse que eu preciso receber e agradecer. A gente tem que ser grata, a gente tem que receber, agradecer os elogios que as pessoas fazem pra gente, e sim, eu sou merecedora disso, né, pensar dessa maneira, dessa proporção, porque aí você vai aguçando o seu senso de valor,
E sabendo que você é sim merecedora disso. E só assim que você vai se potencializando. Lembrando que eu falei que motivação só vem de nós. Não tem como eu ter motivação vindo do outro. O outro é estímulo, tá? A motivação eu preciso dela comigo. E a automotivação, segundo o que eu coloquei esse tempo atrás para vocês, 5 pilares da inteligência emocional, a automotivação nem 85, mas menos de 85%. 15% no caso, 85% das pessoas sofrem com isso, elas não conseguem se automotivar, porque realmente é muito difícil, né? Quando alguém chega e te estimula para algo o tempo todo, é muito bom, mas quem faz isso? A não ser a pessoa que está sendo assessorada por mentorias, que é o que eu faço com as meninas, ou ela está realmente se prontificando a ter um ato de mudança e ela faz aquilo e se automotiva, mas é muito difícil, porque o meio molda o homem, tá? Então presta atenção nisso, o meio molda o homem. Se você vive em meio de pessoas negativas, você vai se tornar negativa a longo prazo, sem sombra de dúvidas. Foi feita uma pesquisa que fala que pessoas boas, quando convivem pessoas com, vai conviver no meio familiar com uma pessoa que possui mau caráter, ela se torna mais rápido, né? Ela adquire aquela característica mais rápido naquele meio do que uma pessoa que é mau caráter e vai conviver num lar onde tem pessoas com muito bom caráter. Ou seja, o lado ruim é mais fácil de se corromper. Então é muito bom a gente saber disso, porque as pessoas falam assim: Paula, como que você entrou para uma prática de jejum intermitente que vai fazer 3 anos? Eu falo o entendimento. Eu fui buscar insanamente leituras, livros, eu fui atrás de entender o processo. Então, quando você entende o processo, você alcança o resultado. Então, quando você entende o processo da insegurança, da onde vem, quais são as características, e eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui agora sobre como desenvolve essa insegurança, você entende da onde vem essa raiz, você começa a ligar os pontos. E é que nem terapia, né? Depois que você sai numa live, ou que você estuda algo do tipo, quando você faz terapia, eu falo assim que o processo de mudança, ele ocorre depois, porque é como se eu te desse um remédio e ele continuasse fazendo efeito posteriormente, porque é aí que vem o ato da prática. Então, tudo que a gente aprende agora, como que ele funciona? Praticando. Se eu aprendo e não pratico, o seu estudo não valeu de nada. É a mesma coisa eu falar assim, tá, fulano leu o livro, mas ele leu ou ele estudou um livro. É diferente, porque ler em grande quantidade, todo mundo pode ler. Mas está utilizando para a prática? Está trazendo para a sua prática diária? É isso que tem que ser analisado. É uma junção de fatores. E o meio externo influencia nessa construção. Por exemplo, pais que se cobram, que aqui que eu falo da questão dos filhos, pais que cobram muitos filhos, que se cobram muito, pode ser que você fique com o desenvolvimento dessa característica. Por exemplo, se eu, de repente, vejo muito meu pai cobrando, se auto-cobrando ou cobrando a minha mãe, não, ou o filho mesmo, não, tem que ser certinho, não, tem que fazer direito aqui. Eu cresço com uma identidade de que as coisas precisam ser perfeitas, e se elas não saem conforme eu quero, eu não sinto que eu sou bom em fazer, porque eu queria ter deixado 100%. Lembrando que o ato de você fazer feito é melhor do que perfeito. Então, é isso que a gente tem que levar como validação. E um outro exemplo, quando você fala para a criança que ela é linda, presta atenção nisso, para quem tem filho, mesmo que você veja isso de forma gravada depois, é algo muito importante, se não o mais importante aqui da live agora. Quando você fala para a criança que ela é linda, e se você se conecta do que eu falava em relação ao seu passado, faz muito sentido, tá? Se você foi uma criança que escutou muito isso. Ah, mas você é tão linda, perfeita. Ai, minha filha é perfeita. Filha, sabia que você é perfeita? Muito inteligente. Nossa, mas ela consegue fazer isso, fulano. Ela é inteligente demais. Ela faz isso. Mas essa minha filha não me decepciona. Ela é tão educada, ela não me decepciona. E esse menino é inteligente demais. Quando você usa essa fala para a criança, ela fica com receio dela se sentir que ela vai te decepcionar o tempo todo. Então, quando eu falo assim para a criança, ai, mas você é tão linda, perfeita da mamãe, ela cresce achando que ela precisa ser perfeita, que ela precisa ser sempre, atender essa expectativa dos pais. Mas, e quando toda vez que ela vai fazer um ato, inclusive a Leila entrou aqui agora, foi o que eu fiz com o Juninho hoje, né? Ele estava fazendo alguma coisa que ele não queria comer, ele tinha acordado e não queria comer. E aí minha mãe falou para ele, não, come, filho, colocou a comida para ele no prato. E nos meus estudos que eu sempre venho fazendo, mas era um adendo que eu não tinha colocado em prática, até porque são os meus sobrinhos. E aí eu falei para ele assim hoje, ele falou assim, não tô com fome, vovó, não quero comer. Como que nós fomos condicionados enquanto criança e crescemos? Come sim, não, você vai comer. Não, vai comer, come pelo menos empurrando a comida nas crianças.
E isso não deve ser feito. Se nós, enquanto adultos, não estamos com fome, quando nós não estamos com fome, não comemos, por que forçaremos nossa criança a comer? Né? E aí eu vi que ele estava quietinho, não estou com fome não. Falei, não quer comer? Não, nem um pouquinho? Não. Falei, então tá bom, a hora que você tiver com fome, você fala e você come. Tá bom, tia, né? Ficou ali quietinho, aí eu falei, pode ir lá continuar o que você estava fazendo. Ele levantou e saiu. Então, assim, enquanto criança, a gente não precisa ficar forçando os nossos filhos. Eu estava até vendo sobre isso ontem, que fala assim, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Nós crescemos condicionados a ouvir isso. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. O exemplo arrasta. A gente não pode condicionar nosso filho a isso. A gente tem que ensinar ele, ó, faz o que eu mando, mas faz como eu faço. Olha que palavra diferente. Eu preciso mostrar para os nossos filhos que eles também podem ser respeitados e que eles também têm um campo de respeito no nosso ambiente, quanto adulto. Então, olhar para essa maneira e não ficar depositando no nosso filho a perfeição, que ele é lindo, que ele não me decepciona. Filha, você foi muito bem, foi muito bem. Tudo bem se você errar, né? Foi o que eu até falei com a Alice, ontem ela estava brava com algum motivo comigo. Eu falei, Titi, entende que você está com raiva da tia, mas a Titi ama demais para deixar fazer isso. E é essa fala que a gente precisa estimular as crianças a sentir um sentimento, a mostrar e conseguir entender que sentimento é esse que elas estão sentindo enquanto crianças, enquanto pré-adolescentes, enquanto segunda infância, enquanto adolescente, enquanto jovem, para chegar nessa fase adulta, isso está bem destacado, para ela entender e diferenciar esse sentimento. Para quando ela buscar uma ajuda, ela entender qual é o processo inicial que eu preciso começar, da onde vem isso. Eu sei que é muito difícil, mas tudo que a gente vive hoje está realmente na nossa infância. A criança cresce com medo de errar, decepcionar em todas as suas ações. Ela tende a ficar perfeccionista demais para não decepcionar os pais e o meio, com medo de errar. E se ela vem a errar, os pais corrigem, a crítica tende a crescer de forma exponencial, a autocrítica, tá? Então, se ela erra, nossa, mas eu já falei para você que você não podia errar nisso. Ou então, quando a criança chega falando de uma nota de escola, por exemplo. Tirei 7, mãe, você pode tirar mais? Não, eu acho que se ela está dentro da média e se ela consegue aceitar que ela conseguiu pelo menos o mínimo, até porque pessoas de sucesso, elas normalmente não foram pessoas que tiraram 10 na escola o tempo todo. O nosso comportamento hoje, inclusive saiu uma pesquisa que mostra que a maioria das pessoas que são demitidas em CLT, né, de pessoas que são contratadas com carteira registrada, elas são demitidas por comportamento e não pela inteligência. Então, eu posso pegar uma pessoa que é extremamente inteligente, que fez faculdade numa federal e que tem um bom currículo, e colocar uma pessoa que não tem todo esse currículo maestria, né, de maestria que a pessoa acha, que ela vai, às vezes, ser demitida por questão comportamental e não por uma questão de inteligência em si. Entende que o comportamento afeta todos os nossos campos de trabalho? E é isso que a gente precisa se preocupar, né? Como que essa pessoa lida com os outros? Qual que é a comunicação dela, né? Vai muito além de pessoas que possuem vasto currículo. Tanto é que nas nossas contratações, para mim, o currículo pouco importa. Eu faço uma entrevista, faço os testes, né, que eu tenho de perfis comportamental, que é o que eu utilizo também na mentoria, e ali eu consigo ter uma noção extremamente maior, mais vasta do que eu olhar um currículo e falar, não, a inteligência dela é maior que a inteligência do outro. Porque hoje em dia nós estamos muito na prática. A prática conta muito, muito, muito mais do que um bom currículo numa faculdade extremamente excelente. E o que eu queria falar sobre essa questão de que a gente fala hoje sobre a questão da doença e sobre essa questão da psique, quando a gente fala de transtornos, que é o que preocupa muito, e que até 2030 vai ser vai ser a doença que vai mais matar do que qualquer outro tipo de doença, é a depressão. Então, eu estava falando com a Camila isso ontem, como isso vai ser algo preocupante, e se a gente se preocupa hoje, a gente pode trabalhar isso hoje, por que não começar agora? A minha transformação, principalmente de mindset, de pensamento, se deu em 10 anos e ainda continua. A cada dia a gente evolui mais, colocando em prática aquilo que a gente sabe, compartilhando, né, isso que a gente sabe. A epigenética, foi feito um estudo, o determinismo da medicina, para quem não sabe, né, essa epigenética é que, quando a gente fala que uma doença é de forma genética, fulano tem diabetes, é genético, fulano tem depressão, mas é genético, mas fulano, meu pai e minha mãe infartou, é genético. O que eu quero dizer aqui é que, segundo esses estudos recentes, a epigenética ela não conta mais 100% dos casos, né? Pode ter uma relevância? Sim, vamos levar isso em consideração, né? Principalmente quando a gente vê casos na família com esquizofrenia,
A gente precisa levar isso em consideração. Pessoas que possuem doenças cardiovasculares, a gente precisa levar isso em consideração. E o que isso tem a ver com a segurança? É esse ponto que eu vou entrar. A epigenética da medicina, que seria essa bioquímica, que falava que era daquele jeito, né? Se os seus pais têm essa doença, você também vai estar fadado a ter. Hoje nós trabalhamos com biofísico, tá? E esse biofísico, mesmo que esteja na sua marca genética, que a sua família tenha, você pode reverter o quadro. Por quê? Porque está acima do DNA. Então, aí entra uma coisa mais técnica, né? Acima do ácido ribonucleico, que você pode colocar esse conhecimento acima do DNA, ou seja, biofísica. E como que é essa biofísica, Paula? A biofísica é alimentação, o sono, nossos costumes, nossas crenças, como que a gente consegue mudar esses hábitos, principalmente. Eu consigo sobrepor essa questão genética. Então, quando alguém fala assim, mas eu não faço não, mas eu tenho genética, minha família é toda mais cheinha, eu possuo uma genética. Na verdade, eu quero que vocês entendam que não é um fato de genética. Lembra que eu falei agora há pouco que o meio molda o homem? Então, se o meio molda o homem, eu entro numa família onde o hábito de alimentação é extremamente incorreto, não é que a minha genética é fator para que eu mantenha acima do peso. Na verdade, o que mantém essa minha genética é o meio em que eu vivo. Então, se eu vivo num ambiente onde sempre tem alimentação errada, costumes errados, crenças estagnadas, eu vou tender a crescer, a repetir esse padrão. Então, se eu vivo num lar onde tem muito perfeccionismo, muita cobrança, muito meio de costumes e hábitos incorretos, é impossível praticamente eu criar um hábito diferente disso, entende? Oi, Mayra. E aí eu falo, aquela marca que vem em você pode colocar, é como se fosse um exemplo, vem essa marca genética, eu venho com o meu DNA biofísico, coloco em cima dessa epigenética, e aí eu consigo transformar isso. Mas como que você pode construir isso? Como que eu construo esses valores, Paulo? Alimentação, exercício físico, que eu acabei de falar, mudança de crença, terapia. Apenas a alimentação, só com a alimentação, essa epigenética não muda, ela é construída. Não, ela não é. É o contexto, a alimentação, a forma como você vive, o meio em que você vive, as 5 pessoas que você mais convive e fala e conversa desde trabalho, as 5 pessoas que mais você tem esse convívio vai fazer total diferença para a construção da sua personalidade, porque a construção da nossa personalidade é completamente diferente do nosso temperamento. O temperamento é algo que a gente nasce com ele. E a construção da personalidade, ela pode sim ser modificada ao longo do tempo. Eu tenho uma base, até os meus 12 anos de convivência, onde eu consigo construir essa minha personalidade. Dado isso, eu vou conviver e vou levar aquilo, sempre que eu vou fazer, mas eu aprendi que na infância o correto é fazer isso. Mas agora, para mim, neste momento, o correto não é isso. Como eu posso construir a minha teoria do que é melhor para mim? E que não é o melhor que foi para o meu pai e para minha mãe. Eu aprendi aquilo como base. E se feito isso como base, agora eu vou construir aquilo que é bom para mim, ensinar aquilo que é bom para mim, passar para os meus filhos e eles vão construir essa base do que é bom para eles. Tendo isso, eu respeito esse posicionamento enquanto pais, honro, agora eu vou seguir o meu, né, a minha prosperidade, e assim sempre eu vou passando sucessivamente para os meus filhos. E aí eu coloco aqui, se até a neurociência fala que não precisa ser o que determinam para você, o que determinaram, ou seja, eu tenho uma família de obesos, porém, eu estou obesa hoje porque isso é genético. Não, se determinaram isso para você, você pode quebrar essa crença e você construir isso, mas você precisa mudar o seu hábito. E como que a gente faz isso? Transformando exatamente que aquilo que você está fazendo, você já percebe que não está dando certo. Feito isso, eu preciso estabelecer novos hábitos e romper com aqueles velhos hábitos. E até vou fazer uma live a respeito disso. Por exemplo, mas eu tenho o hábito de assistir televisão e isso me dá preguiça. Mas o fato de eu deitar, assistir televisão, me dá preguiça. E quanto mais deitada assistindo televisão eu fico, mais preguiça. Entende que é um círculo? Então, se eu tenho o hábito e eu gosto de assistir todo dia um capítulo de uma série, como que eu posso romper e criar um outro hábito? Romper com um hábito mau e criar um outro hábito. Então, todas as vezes que eu quero ir assistir a televisão, aquela série que eu gosto, minutos antes eu vou ler 5 páginas de um livro. Então, eu vou deixar esse livro lá em cima, próximo à televisão, pego um livro, deixo lá próximo à televisão. Antes de assistir a série, eu vou ler 5 páginas. Eu crio um hábito incorrente ao outro. Então, isso a gente pode ser feito em vários outros ganchos, né? Então, eu pego um hábito bom e faço um gancho no hábito que talvez
me leve a procrastinar mais, a me deixar mais preguiçoso, e é isso que eu tenho feito. Esse escritório aqui que vocês estão vendo, eu fiz isso. O hábito é, tenho deitado na cama, não tenho pego o celular, em exceção quando é uma questão de urgência e eu vou precisar tá entrando em contato, alguma coisa assim. Deixo o celular na cama, deixo sempre ali. Tem sempre um livro ali na minha cabeceira, e aqui, né, onde ficam os livros, mas sempre tem livro espalhado pela casa. Ao deitar, eu não tenho pego mais o celular, porque eu tenho colocado e me condicionado que ao deitar na cama, ali é o lugar para eu dormir. Se eu quero ficar lendo, eu vou ler esse livro lá na sala ou aqui no escritório. Se eu vou ler um livro onde eu vou estudar, é aqui no escritório. Se eu vou ler um livro por uma questão de passar um tempo que eu gosto, é lá na sala. Se eu quero assistir TV, eu não tenho mais TV no quarto, é na sala. Quando você cria hábitos, que você coloca lugares para criar aquele tipo de hábito, a sua mente entende que você precisa estar naquele determinado lugar para você ter esse hábito recorrente. Ah, então a hora que eu vou comer, eu pego o prato de comida e vou deitar na sala, eu estou criando um mau hábito, porque além de eu comer em lugar que não é um lugar correto para a gente fazer uma alimentação, eu estou criando um hábito de comer assistindo televisão, e com isso eu trago um hábito que eu como e acabo não percebendo, e acabo comendo mais ansioso, e eu não consigo ter uma boa digestão, enfim, entende que um hábito puxa o outro? E é isso que eu falo, a gente precisa ter esse entendimento de que a nossa vida é feita de hábito, e a gente conseguir mudar isso, né, para a gente chegar mais próximo daquilo que a gente quer, do nosso objetivo. Fato é, a nossa genética não tem a ver com os nossos costumes que são baseados hoje, tá? Isso, o que é dos meus pais, as crenças, os valores, eu posso construir aquilo que é meu agora, deixo para eles, honro eles, mas aquilo ficou para eles e o meu agora eu vou fazer uma construção. Então, sendo inseguro e você fazer diversos exercícios de cognição. Paula, como que eu posso mudar determinados hábitos, quebrar determinadas crenças aqui? Bom, eu elaborei um exercício para vocês. Quem faz parte do meu grupo do WhatsApp, eu criei, né? Eu peguei esse exercício, que é do... Deixa eu só colocar o nome aqui exatamente, que é do PDCA, que é do planejar, fazer, checar e agir. Plan, do, check, action. Ai, que vento aqui. Esse exercício eu elaborei, criei um PDF para que você coloque em prática e entenda de onde está vindo o ponto da sua insegurança. Vai estar no grupo do WhatsApp. Como que eu faço para ter acesso? No link da bio desse Instagram, você vai clicar lá, grupo do WhatsApp, e você entrando lá, acabando essa live, eu vou mandar esse PDF, tá? Então, mandando esse PDF, você vai ter acesso a esse exercício que eu mesma elaborei, onde eu coloco nas minhas mentorias e no curso, para que você consiga elaborar a sua própria exercício. Mas fica comigo, porque tem uma senha. Quando você for baixar ele, vai ter uma senha, eu vou falar o nome dessa senha já, para você poder ter acesso a ele, tá? Bom, fazendo essa análise, exercícios cognitivos estão comprovados que você muda o seu comportamento. Determinismo e crença que você tinha. Nasci assim, vou morrer assim. Não, eu nasci assim e posso transformar sim, e eu não vou morrer assim. A gente sempre tem que levar para esse ponto, e não aceitação daquilo que a gente é, tá? Se percebeu isso em você, trabalhe isso em você. Lembra que eu disse na live anterior que não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com você a partir de agora. Autoestima é trabalhar o autoconhecimento, a autoanálise e mudanças com estudos. Então, se eu sei que o meu corpo não corresponde bem a X coisas, eu me conheço, eu faço uma autoanálise e levo isso adiante para prosseguir numa mudança. Nós não somos muito mais do que está dentro da gente. Nós somos muito mais do que está dentro da gente. Somos muito mais o externo, gente. Ou seja, o meio que eu convivo, ele influencia muito mais nas minhas características, nos meus hábitos, nos meus costumes, do que eu possa se imaginar. Então, até coloquei uma frase aqui que Freud dizia: se você tem uma característica insegura, percebe que é insegura, percebe essa insegurança, você desconfia muito dos outros. Então, se eu já sei que essa insegurança é minha, mas eu consigo apenas sempre olhar para os outros e perceber essa insegurança. Busque ajuda, mude sua história, não aceite o determinismo, não aceite essa história, não aceite que as pessoas determinam isso para você. Ah, sua família é obesa, você também vai ser. Eu escutei muitas vezes. Hoje minha mãe conseguiu mudar um hábito de alimentação, meu pai, eu cheguei a pesar 110 quilos e hoje consigo manter. O mais difícil, né, para mim é o manter a alimentação. Então, quando a gente entende que o hábito molda quem nós somos, o que nós pensamos e o que nós fazemos, fica muito, muito, muito mais fácil de você desenvolver
novos hábitos e não aceitar o determinismo epigenético, tá bom? Estude, faça exercício, evite açúcar. O açúcar hoje ele vicia mais que droga, né? Então, Paula, o que tem a ver com a insegurança? O que eu tô querendo dizer aqui são sobre hábitos. Como que eu mudo o meu hábito de segurança, de ser segura de mim? Trazendo bons hábitos, e com isso eu consigo trazer mais, buscar mais estudos, não aceitar essas crenças, criar as minhas próprias crenças, me sentir mais feliz com isso. Quando a gente se sente bem, melhor, mais segura, confiante, inteligente, a nossa segurança, ela vem como consequência, não tem jeito, né? Então, eu coloquei aqui 3 pontos que para mim foram cruciais, e eu tô até um pouco em falha com a questão da meditação, o autoconhecimento, que é algo insano, eu amo, eu busco muito, dormir bem e o exercício físico. A mudança está em você. Não fique acreditando muito no sobrenatural. Por que eu achei essencial a gente colocar isso? Porque Deus abre as portas. Eu até coloquei isso, ó, Deus abre as portas, mas quem vai caminhar é você. Então, o sol nasce para todo mundo, todos os dias. Por que algumas pessoas são resilientes e as outras não? Como se fosse uma mola esticada. Então, eu pego uma mola, eu estico ela. E aí, quando eu volto, ela volta. Isso é um ato de resiliência. Por que tem molas que às vezes eu estico e fica ali mesmo? Porque ela estagna, ela aceita a crença, ela aceita o determinismo, aceita o epigenético, e eu acredito que não, né? Se você está vendo isso, você não está aceitando isso em você está buscando, de fato, a sua mudança. Muito maior o fator externo do que o interno. Reitero dizer, o ambiente molda o homem. Através do exercício acima, você vai conseguir trazer várias práticas e hábitos. Então, eu falo assim, às vezes eu não estou com uma alimentação tão legal, e eu vou na academia certinho, uma coisa puxa a outra. Ai, não, nossa, foi muito puxado essa semana, eu não vou comer errado porque eu treinei certinho. Ah, mas eu comi certinho, hoje eu vou lá treinar para conseguir. Entende que é um hábito que ajuda o outro? Então, às vezes eu não estou muito afim de ir na academia. A Camila chega e me chama. Então, ela consegue trazer isso para mim e ela consegue me levar melhor para bons hábitos. Então, sempre é bom a gente estar sempre com pessoas que nos elevam enquanto pessoa, né? Nos levam para melhores hábitos que o que a gente já tem. Porque os maus hábitos a gente acaba acostumando a criar isso de modo mais frequente do que os bons, né, em si. Eu até coloquei aqui, pratique a partir de hoje a exceção do bem. Esse é um exercício que eu tenho, inclusive, nos meus cursos, tive já, né, eu não sei se eu vou colocar nos próximos agora, que chama a exceção do bem. Normalmente a gente abre exceção para coisas ruins, eu vou comer esse doce só hoje. A exceção do bem é ao contrário. Eu até mencionei aqui como o livro Arrume Sua Cama, não sei se você já ouviu falar ou não. E desde então, quando eu li esse livro, eu mudei vários hábitos, pequenos hábitos diários, mas eu acabei mudando, e eu consegui aplicar isso já desde a hora que eu acordo. Então, quando eu acordo, eu moro sozinha, mas desde que eu acordo, eu arrumo a minha cama. E aí eu olho e falo, nossa, que gostoso, né? Eu já comecei o meu dia olhando para um ambiente organizado. E com isso, eu consigo manter mais organização da minha casa, do meu ambiente em si. E aí eu coloquei aqui 10 lições que eu extraí do livro, que eu fiz questão. Então, um livro que eu super indico também, Se Arrume Sua Cama, que fala muito sobre a questão da resiliência, da nossa resistência, das nossas práticas, e que pode fazer diferença para você, né? Que é começar arrumando a sua cama pela manhã, dando a importância a se resolver pequenas coisas diariamente. Então, se você arrumou a sua cama, você já tende a pegar aquela roupa que estava ali de lado e aguardar. Você vai saindo, você vai no banheiro, você começa a arrumar. Então, são pequenos hábitos que a gente cria diariamente que você acha que não faz diferença. Mas se a gente mudar um hábito 1% todos os dias, no final do ano a gente muda quantos porcentos, né? Se a gente fala assim, 1% todos os dias, a gente muda aí 36% no final do ano, né? Fazendo um contexto geral. Então, quando a gente consegue trazer esses hábitos, e quem fala isso, viu, é no livro, não sei se está aqui agora, que eu estou lendo, não, está aqui não, chama Hábitos Atômicos. Esse livro foi um dos livros que é um dos livros que se tornou best-seller, fala muito, que tem muito a ver também com esse livro Arrume Sua Cama, de hábitos. Então, é uma outra indicação, o terceiro livro que eu indico aqui em Hábitos Atômicos, Arrume Sua Cama, e eu indiquei agora há pouco ali em cima, inclusive a palestra da Brené Brown, que está na TED Talks, que chama O Poder da Vulnerabilidade, inclusive o livro dela também é muito bom. Comece arrumando sua cama pela manhã, dando importância a resolver pequenas coisas diariamente. 2, encontre alguém que o ajude a remar, pois ninguém chega longe sozinho. Isso meu mentor fala muito pra gente, né, no nosso grupo. Você sozinho, você vai chegar rápido, mas acompanhado você chega longe. Então, você quer ir sozinho, você chega rápido, mas acompanhado você vai chegar longe. 3, avalie as pessoas pelo tamanho do coração. Isso já está muito explícito, né? Às vezes a gente olha para a pessoa, faz um pré-julgamento do que ela é enquanto pessoa física, mas às vezes a gente deixa de olhar o coração. E tem muito coração para ser explorado aí, né?
Deixe de ser quarto, né? Deixe de ser um injustiçado e siga em frente sem vitimismo. Pessoas, eu estava até fazendo um estudo essa semana que eu quero falar sobre o vitimismo. Pessoas que não possuem vitimismo são as pessoas de grande sucesso. Pare de ver pessoas que você tem como referência de sucesso se você vê elas reclamando. E eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que são referência para mim que fica reclamando da vida. Então, esse é um ponto crucial que vale sim a pena a gente colocar em tese. Será que eu sou sempre muito coitadinha? Ai, será que eu sou sempre muito vítima? Ai, tadinha dela. Pessoas de sucesso não sentem pena de si mesmo. Oi, Júlia. Número 5, tenha medo das dificuldades. Não tenha medo das dificuldades. O que não derruba lhe deixa mais forte. É como sempre eu falo para vocês do acolhimento da dor. Né? Toda vez que a gente acolhe, toda vez que a gente enfrenta as nossas dificuldades, por mais difíceis que elas sejam, ela vem carregada de ensinamento. Em qualquer circunstância. Paula, até no luto, sim. Eu falei isso para Camila ontem. Eu estava comentando da minha avó falecida, né? Eu falei assim, o luto é iluminador. Porque ele ilumina a sua mente, a sua cabeça, onde você consegue enxergar que as pessoas que estão com você aqui ainda, elas podem ser mais exploradas, um ambiente familiar, ou, enfim, você estar com as pessoas que você ama. Então, o luto, sim, é iluminador. A gente conviver e não fugir das nossas dificuldades, ela sempre traz muitas coisas para a gente poder reavaliar o nosso dia a dia. Atire-se ao obstáculo de cabeça. O máximo que você pode fazer é ter que repetir ou cancelar, mudar aquele plano, passar para um plano B. Até esses dias eu comentei não sei se foi com a Van, eu falei para ela assim, eu estou determinando um projeto para mim, eu falei para ela assim, mas se não der certo, eu falei, esse projeto, ele não tem plano B, ele vai dar certo de alguma maneira ou de outra, e vou fazer dar certo. E aí, quando você fala isso, já vem um positivo, né, uma positividade em relação a isso, que você faz dar certo, de uma maneira ou de outra, você coloca isso como um objetivo de que você precisa fazer acontecer. Então, olhar para isso, tirar seu obstáculo de cabeça, vai doer, e aí quando fala, não, em vez de falar, vai doer em si, eu procuro usar a palavra como aprendizado. Mas eu vou sofrer. Não, eu não vou sofrer, eu vou aprender. Né? Porque o sofrimento, ele é nada mais do que o aprendizado de uma forma dolorida, porque a gente sempre aprende na dor, né? Ninguém aprende a ser feliz, sorrindo, não existe isso. Não fuja dos tubarões. No livro Arruma Sua Cama, ele fala isso, né? Se é para enfrentar, que seja grande, né? Que vai te deixar ainda maior, né? Enquanto pessoa, enquanto conhecimento, e enquanto você entender que a sua resiliência, eu até falo assim, Paula, você é resiliente? Eu sou antifrágil. Resiliência é muito legal, muito bom. Quando a gente cai, a gente levanta, sacode a poeira e mantém. Antifragilidade, quando você cai, você levanta maior. Por quê? Porque de alguma maneira, quando você cai, você aprende. Pessoas antifrágeis, ela aprende com as dificuldades, mas ela cresce ainda sobre essas dificuldades. Inclusive, quando eu vi essa frase, eu fiquei meio na indecisão, e foi uma das tatuagens que eu fiz sobre liberdade não é uma escolha, é uma conquista, né? E essa, para mim, porque ficou muito evidente que eu escolhi minha própria liberdade, né? Eu consegui, através de uma conquista. Então, quando eu decidi que eu queria ser livre de determinadas coisas, eu fiz uma escolha. E dentre elas, eu conquistei. Não foi simplesmente falar, agora eu sou livre. As pessoas, às vezes, se sentem presas sendo livres, porque está presa no seu psicológico, nas suas emoções, que é muito pior do que você estar presa fisicamente em algum ambiente. Então, liberdade não é uma escolha, é uma conquista. E o 9 aqui, o 8, né? Dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. E é algo que eu tenho muito característico em mim. Também não sei, assim, exatamente, eu acredito que seja porque todos os meus momentos de dor, eu acabo levando o estudo, o autoconhecimento, como uma fuga não é uma fuga em si falo fuga, fugindo dos meus problemas, não, eu acabo levando o meu autoconhecimento como uma válvula de escape, essa é a palavra. Então, todas as vezes que eu estou muito ruim, muito mal, ou, aconteceu alguma coisa, eu caio aqui pro escritório, eu caio de cabeça num livro ou no estudo. Né? Então, eu fui viajar para Campos do Jordão, como eu postei esses dias aí para vocês, e eu acabei indo, acho que eu fui ouvir umas 4 ou 5 horas de viagem. Resumindo, né? Eu escutei na ida e na volta, e lá mesmo, quase 30 podcasts. Fora o livro que eu levei para ler, o fato de eu trabalhar. Puta, mas você foi numa viagem onde eu mostrei para vocês que passei? Lembrando que é 5% daquilo que a gente vive. Até preciso mostrar mais. Mas o que eu quero dizer com isso? O porquê não potencializar isso se eu tenho um momento? Né? Se eu estava sozinha ali, mas agregar isso para mim. E é por isso que eu falo que essa questão da liberdade é uma escolha, né? Liberdade não é uma escolha, é uma conquista, porque a gente já conquista isso dentro da gente, essa segurança, essa sua companhia ser melhor para você do que qualquer outra melhor companhia, quando alguém chega para somar.
E o 9 aqui, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. Essa é uma fala bem legal, que ele demonstra isso de forma mais efetiva no livro, no contexto do livro total. Que ele fala, às vezes você pode estar enfiado, né, de cabeça num problema, mas se você pensa de forma positiva e você encontra 1% para sair desse problema, tudo começa a ser resolvido. Perguntaram uma vez para o Albert Einstein se ele tivesse 24 horas para resolver algo, ele teria que solucionar em 24 horas algo, como que ele faria? Né? Qual que é a ação que ele tomaria? Ele falou assim, eu ficaria 23 horas e 59 minutos pensando e 1 minuto agindo. Entende que a gente precisa refletir e não ser impulsivo? Então, quando eu falo para você cair para a prática, é diferente disso. Eu ficaria 23 horas e 59 minutos pensando e 1 minuto agindo, porque a gente precisa de uma estratégia. Então, quando acontece algo e se eu sou impulsiva, eu acabo me arrependendo posteriormente das ações que eu tomo, e quando eu consigo parar, refletir e pensar qual é o meu melhor passo adiante, as nossas decisões são mais assertivas. E como que isso está dentro dos 5 pilares da inteligência emocional, que o primeiro é como saber qual emoção está aflorada em mim, e segundo, como lidar com essas emoções. Se eu estou com raiva agora, por que eu vou buscar conversar com alguém onde tomar alguma decisão que aquilo não é momento? Se eu estou extremamente triste, não é momento. Se eu estou extremamente feliz, também não é momento. Porque eu tenho de a gente fazer conforme a gente está passando naquele momento. Se resguardar, né? Aí entra o terceiro pilar, né? Conseguir perceber a emoção do outro. Se eu percebo que o outro está com raiva, o porquê que eu vou lá, né? Provocar mais ainda a ira da pessoa, sabendo quais são as atitudes que ela pode vir tomar, a gente vai entrar numa discussão. Quarto pilar da inteligência emocional é como lidar com essa emoção do outro. Eu me afasto e deixo ele, de repente, fulano, você não tá muito bem hoje, então a gente prossegue nessa conversa amanhã. E o quinto pilar é sobre a automotivação. Como eu disse para vocês, nem 85% das pessoas possuem essa automotivação, porque de fato é muito difícil. E a 10ª do livro, né? Arrume sua cama, nunca, jamais desista. E a frase da noite é: nossa sorte é que não somos feitos do que os outros pensam. Então, se eu quero ir na academia, eu fico insegura do que as pessoas vão achar, a sua sorte é que você não é feito do que ele está pensando. Quando você entra num ambiente que você se sente insegura porque está todo mundo olhando para sua roupa, a sua sorte é que você não é feito do que ele pensa. Quando você faz algo, você coloca o seu rosto na câmera, você quer gravar alguma coisa para efetivar e validar melhor o seu negócio, a sua sorte é que você não é feita do que os outros pensam, porque você pode ser linda, maravilhosa, perfeita aos seus olhos, e aos olhos das pessoas você nunca vai ser. Então, quando a gente entende isso, entende que tudo que a pessoa acha sobre nós é uma confissão, isso fica mais fácil da gente digerir e compreender. O que o outro fala é do outro. Quando a gente é crítico demais conosco, isso derrama, a gente aponta no outro. Então, aquilo que falam de você, aquilo que acham que você é, aquilo que criticam no que você faz, eles não falam de você, eles falam deles mesmos. Tá bom? Então, vou subir essa frase agora de um autor desconhecido lá no Instagram. E se você gostou, compartilha, comenta, enfim, baixa lá o PDF, porque não é porque eu fiz não, mas tá valendo muito a pena, tá bom? Um super beijo, obrigada de vocês ficarem aqui comigo. Na terça-feira que vem tem live de novo, toda terça e quinta, tá bom? Um beijo!